Permitam-me compartilhar uma das narrativas mais sublimes das Escrituras, a história de Abigail, essa mulher extraordinária cuja sabedoria se tornou farol em meio à escuridão da insensatez. Registrada com maestria no 25º capítulo de 1 Samuel, esta é a comovente crônica de como o discernimento de uma única mulher alterou o destino de toda a sua família, do seu destino e de um futuro rei de Israel. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Provérbios 14, versículo 1. Nabal, o insensato, e Abigail, a sábia. O nome Nabal ecoava como uma profecia sobre sua própria vida, pois significava tolo ou insensato, e ele personificava essa definição de maneira trágica e inegável. Dono de vastos rebanhos e grande riqueza em Maom, Nabal era um homem abastado materialmente, mas pobre de caráter e sabedoria. Sua arrogância não conhecia limites, e seu coração endurecido o impedia de reconhecer o bem que os homens de Davi haviam feito por seus pastores e rebanhos no árido deserto de Parã. Quando os mensageiros de Davi chegaram com palavras respeitosas, pedindo provisões em troca da proteção oferecida, Nabal respondeu com escárnio e desdém: "Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé?" Vociferou o homem insensato, como se o futuro rei de Israel fosse um mero fugitivo sem importância. Enquanto Nabal se embriagava em sua insolência, sua esposa Abigail, cujo nome significava alegria do pai e que trazia em si mesma a essência dessa alegria através de sua sabedoria, percebeu a tempestade que se aproximava. Diferente do marido, ela era uma mulher de rara beleza, não apenas exterior, mas principalmente interior. Seu coração era sábio e seu espírito atento. Quando um dos servos lhe contou sobre a recusa grosseira de Nabal e sobre a iminente vingança de Davi, que marchava com 400 homens armados para destruir toda a casa de seu esposo, Abigail não hesitou. Enquanto Nabal festejava em sua insensatez, ignorando o perigo, Abigail agia com urgência e determinação. Aqui vemos o contraste mais marcante entre dois personagens que compartilhavam o mesmo teto, mas viviam em mundos completamente diferentes. Nabal, o insensato, cego por sua própria soberba, incapaz de enxergar além de seus prazeres momentâneos. Abigail, a sábia, cuja percepção espiritual a fazia antever as consequências de uma decisão tola. Enquanto ele se perdia em sua loucura, ela se levantava como a única esperança de salvação para sua família. Nabal era o tipo de homem que queimava pontes sem pensar nas consequências. Abigail era o tipo de mulher que construía pontes mesmo quando o fogo da ira ameaçava consumir tudo ao redor. O deserto de Judá testemunhava essa dualidade fascinante. De um lado, a estupidez orgulhosa de um homem que preferia morrer a admitir seu erro. Do outro, a humildade corajosa de uma mulher que se dispunha a se humilhar para salvar vidas. Nabal não merecia uma esposa como Abigail, mas Deus, em sua providência, a colocara ali como instrumento de misericórdia. Enquanto a casa de Nabal dormia inconsciente do perigo, Abigail trabalhava nos bastidores, preparando pães, vinho, carne assada e frutas secas, um presente real para apaziguar o coração de um futuro rei. A lição era clara. Nabal representava a autossuficiência que leva à ruína. Abigail personificava a sabedoria que vem do temor a Deus e que previne a destruição. Ele era a tempestade que ameaçava arrasar tudo. Ela era a ponte que poderia levar à reconciliação. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas de Judá, uma mulher se preparava para mudar o curso da história com sua coragem e discernimento. Nabal continuava em sua festa, alheio ao desastre que ele mesmo criara. Abigail, porém, já havia tomado sua decisão. Ela iria ao encontro de Davi sozinha, montada em um jumento, carregando não apenas presentes, mas uma mensagem que salvaria sua casa da aniquilação. O que aconteceria quando esses dois mundos colidissem? A resposta estava prestes a ser revelada no deserto, onde a sabedoria de uma mulher enfrentaria a espada de um guerreiro.
Nabal, em sua loucura, não sabia, mas sua vida dependia agora das mãos da esposa que ele não soubera valorizar. Abigail, porém, não agia por lealdade ao marido indigno, mas por obediência a um Deus que sempre honra os humildes. O capítulo estava prestes a virar, e a história de Nabal e Abigail se tornaria um eterno lembrete das consequências da loucura humana e do poder transformador da sabedoria vinda de Deus, a coragem de Abigail e a decisão que salvou uma família. Enquanto a casa de Nabal ecoava com os sons da festa embriagada, Abigail movia-se com urgência. Cada segundo contava, pois Davi e seus 400 guerreiros avançavam como uma tempestade de juízo. Com mãos hábeis, ela reuniu 200 pães, odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão tostado, 100 cachos de passas e 200 bolos de figos, uma oferta digna de um rei. Nabal, em sua insanidade alcoólica, nem percebeu quando sua esposa partiu montada num jumento, seguida por alguns servos fiéis. O cenário era de tirar o fôlego. Abigail, uma única mulher, interceptando um exército inteiro no desfiladeiro da montanha. Seu coração devia bater forte, mas sua determinação era mais forte ainda. Quando avistou Davi à distância, ouvindo-o amaldiçoar, envanguardei todos os bens deste homem no deserto. Que Deus faça assim aos meus inimigos e ainda pior, ela não vacilou. Com graça sobrenatural, desceu do jumento e prostrou-se com o rosto em terra, numa demonstração de humildade que calou até os soldados mais endurecidos. Meu senhor, sobre mim seja toda a culpa, declarou Abigail com voz firme. Suas primeiras palavras já revelavam uma estratégia celestial. Ela assumia a culpa, que não era sua, para desarmar a ira de Davi. Por favor, dê ouvidos às palavras desta tua serva. Continuou, reconhecendo nele não um fugitivo, mas um ungido do Senhor. Cada sílaba saía de seus lábios como pérolas de sabedoria, lapidadas pelo temor a Deus. Abigail não tentou justificar Nabal, sabia que seu marido era tão insensato quanto seu nome sugeria. Em vez disso, apelou para o futuro glorioso de Davi quando o Senhor tiver cumprido todo o bem que prometeu a ti. Então te lembrarás desta tua serva. Que estratégia brilhante! Ela lembrava Davi que um rei não age por impulso, mas com justiça divina. O Senhor te impedirá de derramar sangue sem causa e de te vingares com tuas próprias mãos. Profetizou, colocando-se como instrumento de Deus para evitar um massacre. Davi, impressionado, sentiu a mão de Deus naquela intervenção. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que te enviou ao meu encontro hoje, exclamou o futuro rei, reconhecendo que Abigail fora enviada pelo céu. Sua ira transformou-se em admiração. Subiu a tua sabedoria, e bendita és tu, que hoje me impediste de derramar sangue, confessou Davi, aceitando os presentes e cancelando a vingança. Enquanto isso, Nabal continuava sua festa insana, ignorante de que sua esposa havia acabado de negociar a paz com um exército furioso. A diferença entre os dois era abismal. Ele, um bêbado orgulhoso. Ela, uma mulher sábia e corajosa. Nabal destruía pontes com sua língua afiada. Abigail construía pontes com suas palavras sábias. A lição era clara: enquanto os tolos dormem em sua arrogância, os sábios agem com prudência. Abigail retornou para casa, tendo cumprido sua missão celestial. Nabal ainda festejava como se nada tivesse acontecido. Mas o destino de ambos já estava traçado. Ela seria lembrada para sempre como a mulher que evitou um banho de sangue com sabedoria. Ele, em breve, conheceria o juízo divino. A coragem de Abigail não apenas salvou sua família, mas entrou para a história como um dos maiores exemplos de sabedoria feminina nas Escrituras. Que todas as gerações se lembrem desta mulher extraordinária que enfrentou um exército armada apenas com fé e discernimento. As palavras que abrandaram o coração de Davi. Abigail não se limitou a um simples pedido de perdão. Com sabedoria profética, ela traçou diante de Davi um panorama completo de seu destino real.
Quando o Senhor tiver cumprido todas as suas promessas e te estabelecido como governante sobre Israel, declarou ela com voz serena, não terás remorso no coração por ter derramado sangue sem causa. Que estratégia brilhante! Ela não apelou para a emoção passageira, mas para a consciência do futuro rei. Cada palavra de Abigail era como flecha certeira. O Senhor certamente fará casa duradoura, meu senhor, continuou ela, reconhecendo a unção real sobre Davi, pois o meu senhor peleja as batalhas do Senhor. Ela elevou o olhar de Davi acima da vingança pessoal, conectando-o novamente com seu chamado divino. Não era sobre Nabal, era sobre o caráter de um futuro monarca. Davi sentiu o peso dessas palavras como se o próprio Deus falasse através daquela mulher. Bendito seja o Senhor que te enviou hoje ao meu encontro, exclamou ele, reconhecendo a intervenção divina. Bendita seja a tua sabedoria e bendita sejas tu. Davi, o valente guerreiro, rendia-se à eloquência sagrada de uma simples mulher. Abigail realizou o impossível. Transformou a fúria em reflexão, a vingança em misericórdia. Seu discurso foi tão perfeito que tocou 3 dimensões no coração de Davi o passado, reconhecendo o cuidado divino, o presente alertando sobre consequências e o futuro conectando com seu destino. Ela não defendera Nabal, defendera a integridade do futuro rei de Israel. Enquanto Abigail falava, algo miraculoso acontecia. A espada que estava prestes a ser desembainhada voltava lentamente à bainha. Os olhos flamejantes de Davi se acalmavam. O exército inteiro testemunhava a cena mais extraordinária, um homem poderoso sendo convencido não pela força, mas pela sabedoria de uma mulher. Recebe este presente que tua serva trouxe, concluiu Abigail, oferecendo os donativos. Davi aceitou não apenas os presentes materiais, mas principalmente o presente da sabedoria que salvara sua consciência de uma mancha eterna. Vá em paz para tua casa, disse ele, transformado pelo poder da verdade. Neste momento crucial, Abigail demonstrou que as palavras certas, ditas no momento certo, têm poder para mudar destinos. Ela não usou de manipulação, mas de discernimento espiritual. Não apelou para fraquezas, mas para a grandeza que havia em Davi. E o mais impressionante, tudo isso aconteceu enquanto Nabal, o insensato, continuava sua festa bêbado, alheio ao milagre que salvara sua vida, a justiça divina e a morte do insensato. Abigail retornou para casa encontrando Nabal em meio a um banquete real, completamente embriagado em sua insensatez. A ironia era palpável enquanto ele se deleitava em sua festa tola. Sua esposa acabara de negociar com a morte e voltara vitoriosa. Na manhã seguinte, quando Abigail contou como Davi e seu exército estiveram a ponto de dizimar toda a casa de Nabal, as palavras caíram como um martelo sobre seu coração endurecido. As Escrituras registram que seu coração morreu dentro dele e ele ficou como uma pedra, uma imagem poderosa do juízo começando por dentro. 10 dias dramáticos se passaram, tempo suficiente para Nabal contemplar sua loucura e a graça que o poupara. Mas seu coração permaneceu petrificado, incapaz de se arrepender. Então o Senhor feriu Nabal e ele morreu não pelas mãos de Davi, mas pelo justo juízo divino. Que lição solene! O mesmo Deus que usou Abigail para mostrar misericórdia agora demonstrava que não se zomba da sua providência. Quando as notícias chegaram a Davi, seu coração transbordou de louvor. Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da minha afronta e me livrou de fazer o mal. Exclamou o futuro rei. Ele reconhecia o perfeito tempo divino. Deus agira exatamente quando e como deveria, preservando a inocência de Davi. A justiça divina revelara-se mais eficaz que qualquer vingança humana. Mas a história não terminou com a morte de Nabal. Davi, lembrando-se da promessa implícita no deserto, lembrarás de tua serva, enviou mensageiros para pedir Abigail em casamento. A resposta dela foi pura humildade: eis que tua serva será uma serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. Que contraste com Nabal, que jamais se humilhara.
Abigail, que poderia ter reivindicado direitos, escolheu o caminho da servidão voluntária. Neste capítulo crucial, vemos os temas da soberania divina e da providência se entrelaçarem. Nabal, o insensato, recebeu o salário de sua loucura. Abigail, a sábia, foi elevada de esposa de um tolo à futura rainha. Davi, o guerreiro, aprendeu que Deus luta por seus escolhidos. Tudo aconteceu no tempo perfeito, ensinando que o verdadeiro poder não está em reagir com ira, mas em confiar no juízo do Senhor. A morte de Nabal não foi um acidente, mas um marco na história da redenção, abrindo caminho para Abigail ocupar seu lugar designado no plano divino. O legado de Abigail, de esposa de um louco à mãe de um príncipe. A ascensão de Abigail de esposa rejeitada à rainha consorte de Israel é um dos arcos de redenção mais belos das Escrituras. Ela não apenas se tornou uma das esposas de Davi, mas deu à luz Quileabe, também chamado Daniel, cujo nome profético "Deus é meu juiz" ecoava o próprio julgamento divino sobre Nabal. Que ironia gloriosa! Enquanto o nome do primeiro marido significava tolo, o nome de seu filho proclamava a justiça soberana de Deus. O contraste entre os legados é chocante. Nabal, o rico fazendeiro, foi reduzido a uma nota de rodapé na história, lembrado apenas como o insensato que desafiou o ungido de Deus. Abigail, porém, gravou seu nome no panteão dos heróis da fé. Sua coragem sábia no desfiladeiro se tornou um paradigma eterno de diplomacia divina. Ela demonstrou que uma única pessoa cheia do Espírito pode mudar o curso da história. A verdadeira vitória de Abigail foi transcender sua circunstância. De refém de um casamento infeliz, transformou-se em agente da providência de Deus. Seu filho Daniel Quileabe carregava em seu nome o selo dessa transformação, não mais a filha da alegria presa à casa da loucura, mas mãe de Deus é meu juiz, vivendo no palácio real. Que lição poderosa para nossa geração. Abigail nos ensina que o discernimento vale mais que força bruta, que humildade conquista mais que arrogância, que uma mulher sábia pode construir o que um homem tolo destrói. Seu legado não está em monumentos de pedra, mas no testemunho eterno de que a sabedoria divina triunfa sobre a insensatez humana. Enquanto Davi lutava suas batalhas, Abigail governava seu coração. Enquanto Nabal apodrecia no esquecimento, ela florescia como matriarca real. Sua história clama através dos séculos, não importa seu começo, Deus pode reescrever seu final. Do deserto da rejeição ao palácio do propósito, esta é a jornada de quem, como Abigail, escolhe a sabedoria que vem do alto. O que Davi viu em Abigail? Davi reconheceu em Abigail algo raro e precioso, uma alma que refletia a sabedoria do próprio Deus. Enquanto Nabal personificava a insensatez humana, Abigail brilhava com discernimento celestial. Não era apenas sua beleza exterior que impressionou o futuro rei, mas a coragem que a fez enfrentar um exército furioso, a humildade que a levou a se prostrar no pó e a fé que a permitiu ver o destino real de Davi antes mesmo de ele assumir o trono. Ela não apelou para a emoção, mas para a consciência. Quando Davi ouviu suas palavras, ele não viu apenas uma mulher sábia, viu a mão de Deus agindo através dela. Abigail o fez enxergar além da ira momentânea, conectando novamente com seu chamado. Foi essa combinação única de coragem, sabedoria e temor a Deus que conquistou o coração de Davi e mudou o curso da história. Abigail provou que o verdadeiro poder não está na espada, mas na palavra certa, dita no momento certo, sob a unção certa. Enquanto Nabal foi esquecido como um tolo, ela se tornou eterna como a mulher que desarmou um rei com graça e transformou a vingança em redenção. Essa mensagem edificou sua vida? Então curta, comente, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas publicações do canal. Deus te abençoe.